Deus, graça e paz, igreja. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. O livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 somente. Vamos ver se você acha 2 Crônicas rapidinho, na mesma velocidade que você acha muitos Pokémon por aí. A onda agora é achar Pokémon, né? Olha para o seu celular e fala: achei o livro de Crônicas, não Pokémon. 2 Crônicas, capítulo 7. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, pede ajuda aí que os irmãos ajudam. Amém? Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, somente o versículo 1. Fala assim: quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício. E os outros sacrifícios que o Senhor Deus, e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor Deus encheu o templo. Fala, e a glória do Senhor encheu a igreja. Amém? Glória a Deus. Eu creio que nessa noite o Senhor vai falar conosco de uma forma poderosa e graciosa. Eu creio que Deus está nos levantando nesse tempo como uma igreja que vai ser uma igreja cheia do fogo de Deus. Uma igreja que entende o que é ser o fogo de Deus. E que todos aqui, eu creio em nome de Jesus, que vão sair daqui querendo ser incendiados por esse fogo. Eu creio que vai haverá uma chama de fogo de Deus na tua vida, para que você possa incendiar, aquecer outras vidas, amém? Nós conhecemos tantas pessoas que andam tão frias a respeito de Deus, a respeito da fé. Eu creio em nome de Jesus que nessa noite você vai sair daqui ardendo nessa chama que vai aquecer outras vidas. Eu creio, Deus, esse é o propósito dessa noite, ó Pai. Que todos compreendam, meu Pai, a Tua palavra, o Teu propósito. Que possam, Senhor, meu Deus, entender e aceitar aquilo que o Senhor tem. Para que nós possamos tocar em outras vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus amados. Aleluias. Eu creio em nome de Jesus, que por esses tempos Deus está levantando uma igreja que ela vai andar em chamas de fogo, mas um fogo de Deus, e que nós possamos entender o que é esse fogo de Deus. O fogo de Deus não é simplesmente nós fazermos barulhos, não é simplesmente nós dar cambalhotas, falar em línguas. Eu creio que o fogo de Deus, quando nós compreendemos esse fogo de Deus, nós queremos estar sempre ardendo em chamas, porque nós vamos estar apaixonados pelas coisas de Deus, apaixonados por fazer aquilo que Ele tem nos direcionado, apaixonados para ganhar aquilo que Ele quer, que é vidas. Se nós quisermos estar bem na fita com Deus, nós temos que ser apaixonados por almas. Fala para o seu lado, quer estar bem com Deus? Seja apaixonado por vidas. Amém? Seja apaixonado por vidas. E nós entendemos em Hebreus capítulo 12, versículo 29, fala assim: o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu creio. E esse fogo que consome, é o fogo que queima o pecado e as desnecessárias nas nossas vidas. Esse fogo ardente de Deus, ele vai entrar, vai invadir a nossa vida e vai queimar todos os nossos pecados e todas as nossas paixões pelas coisas que não vêm de Deus. Eu creio que esse fogo de Deus, ele nos purifica, ele nos limpa e nos torna santificados. Esse fogo de Deus, ele vem de uma maneira
tremenda sobre a nossa vida. Ele é um fogo que prepara, que nos faz de bom gosto e agradável para as outras pessoas. Pessoas que são incendiadas pelo fogo de Deus são pessoas agradáveis às outras pessoas. São pessoas que as outras querem estar sempre ao lado dela, querem estar sempre andando com ela. Por quê? Porque dela vem algo bom. Fala assim, de você vem algo bom. Mas para que você não fique tão metido, esse algo bom não é de você, vem de Deus, amém? Porque às vezes a gente fica tão metido achando que nós somos os bons, os melhores, e as coisas boas não vêm de nós. A Bíblia fala que nós já temos a natureza má. A natureza nossa é má, então algo que vem bom de nós é porque nós estamos incendiados pelo fogo de Deus, amém? E as pessoas elas vão terem prazer de andar conosco. Esse fogo de Deus, ele vem de uma forma tão poderosa na nossa vida, que ele amolece. O fogo nos amolece. Ele amolece o coração do pecador, o coração duro. E quando vem o fogo de Deus, ele amolece o nosso coração. Às vezes nós encontramos pessoas com o coração tão duro a respeito da palavra, a respeito de fé. Mas quando esse fogo de Deus vem, invade, toca, aquece aquela pessoa, esse fogo de Deus derrete aquele coração duro. Então, em nome de Jesus, esse fogo vem sobre a nossa vida, amém? Esse fogo de Deus vem tão poderoso, é um fogo que une. Eu creio em nome de Jesus, que esse fogo de Deus vai trazer uma unidade nas igrejas, vai trazer unidade na liderança, vai trazer unidade nas células, porque o fogo de Deus ele nos aquece de uma forma tão poderosa, que ele vai nos unir. E é esse o propósito de Deus, é esse o propósito do fogo de Deus, dessa chama de Deus, para que nós sejamos unidos. Amém? Fala para a pessoa ao seu lado, o fogo de Deus vai nos aquecer, para nós estarmos unidos, em um só propósito, uma só causa. Amém? Porque às vezes nós estamos na mesma casa, mas não lutamos pela mesma causa, né? Parece que um está lutando por uma causa, outro está lutando por outra. Deus vai nos unir, para que nós possamos estar na mesma casa, lutando pela mesma causa. Eu creio em nome de Jesus. E de uma forma simples e rápida, eu quero compartilhar 4 coisas para nessa noite, de ser uma igreja cheia do fogo de Deus. Querido, eu entendo que quando nós somos incendiados por esse fogo de Deus, nós entendemos, e todo dia que nós acordamos, nós queremos mais e mais de Deus. Porque nós ficamos tão apaixonados por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, que nós queremos retribuir de alguma forma. Eu estava falando agora há pouco com a Samira, e ela estava até me perguntando a respeito de algumas missões, e a gente vê quando os americanos eles vêm fazer missões aqui, na nossa igreja nós já tivemos a oportunidade de recebê-los, e muitos jovens vêm ali e eles investem dinheiro deles mesmos, eles investem para vir fazer uma missão, e eles vêm com um sorriso enorme. Por que eles vêm com esse sorriso enorme? Eles investem deles mesmos, os recursos são deles mesmos. Por quê? Porque eles são gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na vida deles. Então, quando nós temos o fogo de Deus ardendo em nós, nós nos tornamos tão gratos a Deus, que nós queremos retribuir de alguma forma. E como que nós vamos retribuir isso a Deus? Fazendo alguma coisa que agrade a Deus, amém? Fazendo as vontades de Deus, fazer com que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, uma igreja para ser cheia do fogo de Deus, é uma igreja que ora, amém? Fala para a pessoa ao seu lado, para você ser cheio do fogo de Deus, você tem que orar. A Bíblia fala no comecinho, quando Salomão terminou de orar, quando ele terminou a oração, aí veio o poder de Deus, veio a manifestação da glória de Deus. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, tem muita gente que quer fazer muitas coisas a respeito de Deus, mas não quer ter um tempo de oração. E nós sabemos que toda vez que nós temos um período de oração, Deus abre os céus e desce sobre aquele lugar.
Porque nós sabemos que a oração tem um poder tremendo. A Bíblia fala que quando a igreja se une em oração, ela rompe em cadeias, ela quebra corrente. E parece que nós não entendemos muito isso, porque nós não queremos ter tempo de oração. Parece que as coisas de Deus, no nosso ver, parece ser aqueles lanches fast food, né? Coisa rápida. Tempo de oração. E quanto mais você investe em oração, mais poder de Deus você tem. E o pastor Darcy até brinca muitas vezes aqui, né? Muita oração, muito poder de Deus. Queridos, a tua célula só vai ter coisa diferente quando você tiver período de oração. Todo líder de célula quer a sua célula multiplicando, amém? Sim ou não? Não precisam responder. Mas quantos se reúnem um dia que não é de célula para estar orando pelo propósito da célula? Não precisam responder. É poucos. Então, querer que a célula multiplique, todo líder quer. Eu quero que a minha célula se multiplique. Mas quantos estão dispostos a se reunir em um dia que não faz a célula, para estar orando pelo propósito da célula, para estar orando para revestir a vida um do outro? A gente quer os negócios rápido. Eu creio em nome de Jesus que essa igreja até dezembro vai estar lotada aqui, vai estar lotada ali no mezanine. Amém. Tem feito o quê? Tem tirado um período de oração? Todos aqui creem que vai estar lotado, sim. Mas nós precisamos ter um período de oração, revestindo, pedindo graça, direcionamento. Então muitas vezes querer as coisas de Deus, todo mundo quer, todos nós queremos, sim. E é bom. Mas tem que ter um período de oração. Nada vem por acaso. Tem que ter oração, mais intimidade com Deus. Mais oração, mais liberdade com Deus. Mais oração, mais poder de Deus, mais graça de Deus. É tremendo. Falando aqui que quando Salomão termina a oração, aí vem o poder, a manifestação de Deus sobre aquele lugar de uma forma poderosa. Vocês leiam mais para baixo, fala que os sacerdotes eles não conseguiam entrar porque o tamanho da glória de Deus. E eu creio em nome de Jesus. Ontem nós estávamos até falando numa célula a respeito disso. Das pessoas começarem a entrar na célula e elas serem impactadas, antes mesmo das pessoas ministrar na vida dela. Só pelaquela atmosfera lá, das pessoas estar orando naquele lugar, naquela casa, as pessoas que moram lá, elas vão sentir a presença de Deus. Mas para isso tem que ter período de oração, tem que ter tempo de oração. Amém? Então, se nós quisermos ser uma igreja cheia do fogo de Deus, nós precisamos ter tempo de oração. Fala para o seu lado, quer ser cheio do fogo de Deus? Tenha período de oração. Porque nós sabemos que a oração ela quebra as correntes. Nós sabemos que a oração ela dá direção. A gente sabe que quando a gente ora as correntes são quebradas. A Bíblia fala lá em Atos que Paulo e Silas estavam presos, sendo açoitados. Mas eles falam que à meia-noite eles começaram a fazer o quê? Orar aí. Aí a Bíblia fala que aconteceu o quê? As correntes foram quebradas. Houve um terremoto naquele lugar. E as correntes foram quebradas. A gente vê tantas pessoas sendo aprisionadas com sentimento de culpas, com palavras de maldição que as outras lançam sobre ela e elas andam aprisionadas. Querem ser libertas nessa noite? Comece a orar. Tenha um período de oração com Deus e as correntes vão ser quebradas. Amém? Não há nada que nos prenda. Ao momento que a gente tem intimidade com Deus, temos período de oração com Deus, as correntes são quebradas. A Bíblia fala que Pedro estava preso, mas a igreja primitiva, o povo começou a orar em pró a ele, e ele foi liberto. Então a oração ela quebra as correntes, meu querido. A oração ela quebra a corrente, a oração tem um poder tremendo, e nós temos passado despercebido dessas coisas. Nós não temos valorizado aquilo que nos dá força para quebrar todas as correntes. E ficamos andando aprisionados.
Satanás anda aprisionando tanta gente, com uma coisa tão simples, que é somente nós orarmos, termos intimidade com Deus, e nós sermos libertos dessa situação. Mas nós preferimos andarmos acorrentados, né? Parece que é mais fácil. Ah, não, já me acostumei aqui, tá bom. E vai andando. Igual o elefante. O elefante, quando ele é pequeno, ele é domado, é amarrado uma correntinha no pé dele, num ferro, numa árvore qualquer. E ele vai crescendo naquela mentalidade que ele está aprisionado. Ele mal sabe a força que ele tem, que se ele esticar ali, ele rompe. Assim é muito crente. Às vezes Satanás vai aprisionando, ele vai andando com um monte de corrente e falando, ó céus, ó vida, porque não acontece nada comigo. Aprisionado. Esquece que tem um poder sobre a vida dele liberado para ele, que é a oração, a intimidade com Deus. A gente sabe que a oração, ela nos dá direção. A gente sabe que toda vez que nós queremos tomar uma decisão, se nós orarmos a Deus, Deus vai dar a direção. Mas a coisa é tão difícil que a gente não consultamos a Deus, não oramos a Deus, e já fazemos as coisas. Aí a coisa dá errado. Aí a coisa dá errado, a gente vai, mas nada dá certo. Estava conversando com um dos meninos esse dia e falou que um rapaz estava na igreja há uns 5 anos. Ele falou, mas não mudou nada na minha vida até agora. E ele falou, tem certeza que não mudou nada? Deus muda tantas coisas, mas a gente não percebe. E a oração tem poder para isso. A oração nos dá direção, mas a gente não quer ter esse tempo gasto, que para alguns é tempo gasto, mas eu prefiro dizer que é tempo investido. O seu tempo de oração não é um tempo gasto com Deus, é um tempo de investimento com Deus. Porque quando você tem um tempo de investimento com Deus, Deus te dá direção, Deus te dá ousadia, Deus te dá poder, Deus te dá autoridade. Então quando você tem um tempo com Deus de oração, não é gasto, é investimento. Então invista tempo com Deus, meu amado. Invista tempo com Deus. Você prefere investir nas ações da Petrobras aí, você vai afundar. Mas invista tempo com Deus. Se você investir tempo com Deus, você vai ver a tua vida tomando outro rumo. A gente precisa aprender isso. A oração nos dá essa direção. A oração nos mantém vivos. A gente vê que muitas pessoas, quando elas estão fraquejando na fé, são pessoas que andam com semblante morto, apagados. Pessoas que não têm tempo de oração com Deus. E elas vão perdendo esse tempo de investimento com Deus, e ela vai vivendo uma vida seca. Mas o tempo de investimento de oração com Deus, ela nos traz vida. Quer ser cheio de vida? Tenha tempo de oração com Deus. Porque quando você tem tempo de oração com Deus, Deus vai revelando algumas coisas para você. Quando você tem tempo de investimento de oração com Deus, Deus vai te dando revelações. Isso vai nos dando vida. Vai mudando as nossas orações. Então tenha tempo de investimento com Deus. Invista tempo com Deus. Fala para o seu lado, invista tempo com Deus. Tenha tempo de oração com Deus, meu querido. O tempo de oração com Deus, ela nos dá a vitória. Tem muita gente enfrentando lutas, tribulações, e ela acha que a vitória dela vai vir simplesmente do nada. Mas comece a orar e você vai ver que Deus vai te dar a vitória. São nas nossas orações que Deus nos dá a vitória. Quando nós oramos, Deus já vai agindo no mundo espiritual, no reino espiritual, já vai sendo liberada a vitória para nós. Nós não entendemos. Quando Pedro está preso, a igreja estava orando pela vida dele. Ele não sabia, mas Deus já estava dando a vitória para ele. Deus já estava dando livramento para Pedro.
Ele não sabia, mas existiam pessoas por trás orando. Quantas mulheres vêm para a igreja, o marido está no bar, ele não sabe, mas ela está orando por ele. Mas uns dias ele vai estar com você, na presença de Deus. Mas por que ele vai estar na presença de Deus? Foi do nada? Não, porque você investiu tempo de oração e perseverança. Se você quer ver a tua família nos caminhos de Deus, invista tempo de oração em prol a elas. Porque quando nós investimos tempo de oração, Deus vem e nos dá a vitória. Mesmo sem elas saberem, mas Deus vai nos dando a vitória, amém? Eu não sei se você tem alguma situação assim, mas eu quero te encorajar em nome de Jesus a orar por essas vidas, por essas pessoas, pelos seus familiares, por essas causas. Pessoas que têm causas aí, injustiça, comece a orar e Deus vai te dar a vitória, meu amado. A gente sabe que quando a gente se coloca na presença de Deus, quando nós investimos tempo com Deus, Deus vem, o maior prazer de Deus é Ele nos dar a vitória, nos abençoar. Mas para isso Ele quer que nós tenhamos tempo com Ele. Ele quer que nós tenhamos tempo com Ele. Se os nossos filhos naturais, eles reclamam quando o pai não tem muito tempo com ele, imagina Deus. Quem é pai aqui sabe, né? Quando a gente está muito corrido, aí chega uma hora que os pequenos falam, pai, e aí? E aí o que, filho? Nada, não vai sair comigo para algum lugar, né? E a gente sabe, eles cobram. A gente não quer investir tempo com Deus, não quer ter tempo com Deus. Chega a hora que Deus vai falar, e aí, Gilcemar? Tempo comigo, cara. Né? E aí, ô Kaique, tempo comigo. Então, nossa vitória, ela vai vir sim. Porque a nossa vitória é certa. Mas tempo com Deus. Vamos investir tempo com Deus. Amém? Precisamos aprender que é na oração que temos mais intimidade com Deus. Quando nós investimos tempo de oração com Deus, nós desarmamos todas as ciladas que são forjadas por Satanás para a nossa vida. A gente não imagina. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados. Não é verdade? A gente não sabe, mas ele está armando muita cilada para nós. Mas quando nós temos um tempo de investimento em oração com Deus, Deus vai desarmando toda a cilada forjada por Satanás. A gente às vezes não consegue enxergar isso. Mas por onde nós vamos, Satanás vai colocando ciladas. Para quê? Para que nós possamos sair do propósito de Deus. Ele vai colocando cilada para nós. Por isso, que de repente você está namorando e seus pais não estão em casa e seu namorado vai na sua casa, cilada. Não vai querer entrar naquela de receber ele e ficar só os dois lá. É cilada, cuidado. Amém? Temos que fugir da aparência do mal. Nós temos a certeza, isso é cilada. De repente você está no seu trabalho, tem oportunidade lá também de você roubar alguma coisa tão fácil, porque você já viu alguém roubando e você sabe que aquilo vai beneficiar você de alguma forma. Cuidado, é cilada. Satanás está sempre forjando cilada para nós, tá? Cuidado. Pessoas que vêm falando mal do teu líder, cuidado, é cilada. Porque você vai começar a enxergar coisa onde não tem. De repente a pessoa fala, mas você viu lá o Valdir? Aquele Valdir é picareta, né? Aí você está assim, é mesmo, o Valdir marcou de vir aqui terça, não veio. Marcou de vir sábado, não veio, é mesmo, né? Então cuidado, Satanás vai forjando algumas ciladas, e se nós não tiver cuidado, se nós não tiver tempo de investimento, de oração, nós vamos cair na cilada de Satanás, nós vamos ser presa fáceis. Quando nós não investimos tempo com Deus em oração, nós ficamos vulneráveis. Nós ficamos vulneráveis, e aí onde Satanás vem e entra. Por isso que tem muita gente abandonando a fé. Por isso tem muita gente abandonando o padrão, os princípios de Deus. Porque não tem tempo de investimento de oração com Deus. Aí vem a cilada, vem as tribulações, vem as lutas, elas abandonam.
Mas se eu e você queremos ser uma igreja cheia do fogo de Deus, temos que ter tempo de oração. E eu creio que o prazer e a vontade de Deus é essa, que nós sejamos uma igreja, que sejamos encharcadas, em chamas pelo fogo de Deus. Pessoas que não vamos ser facilmente derrubados pela cilada de Satanás. Nós não vamos ser facilmente derrubados. Quando ele vai tentar derrubar Jó, quando ele vai tentar tirar Jó dos caminhos de Deus, Deus fala, vai lá, pode tocar, você só não vai tocar na alma dele. Tempo de oração com Deus nos reveste. Amém? Quer ser uma pessoa cheia da armadura de Deus, tenha tempo de investimento da oração de Deus. A oração, ela quebra a corrente. A oração, ela nos dá direção. A oração nos mantém vivos. A oração nos dá a vitória. Quer ter vitória na tua vida? Tenha tempo de oração com Deus. Amém? Tempo de oração. A oração, ela é a chave. A oração é a chave que Deus nos dá para que nós possamos abrir muitas portas das nossas vidas. Pega essa chave, meu querido. Guarde essa chave com você, não perca ela. Porque é essa chave que vai abrir muitas portas da tua vida. Essa chave da oração que vai te dar intimidade com Deus, vai te dar autoridade em Deus, vai te manter vivo, vai te manter uma igreja avivada, uma igreja acesa pelo fogo de Deus, uma igreja apaixonada pelas coisas de Deus. Quando a gente ora, nós estamos apaixonados pelas coisas de Deus, porque a oração nada mais é do que você conversar com Deus. E quando você conversa com Deus, você sabe do que Ele quer, e Ele sabe daquilo que você quer. Intimidade com Deus. Invista tempo. Fala para a pessoa do seu lado, quando você ora, você não gasta tempo com Deus, você investe tempo com Deus. Então invista tempo. Amém? Invista tempo. Tempo de oração. E você vai ver que na tua célula, a tua célula vai ser outra, vai ser diferente. Invista tempo na oração e você vai ver que a tua vida vai ser diferente, a tua família vai ser diferente, aonde você estiver vai ser diferente, porque você tem tempo investido com Deus, tempo de oração. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, uma igreja cheia do fogo de Deus, é uma igreja que ela não se conforma com o padrão do mundo. E por esse dia nós temos falado muito a respeito disso. Esses dias atrás o pastor pregou sobre isso, da gente não se conformar com as coisas do mundo. E ele explicou o que é não se conformar, o que é conformar, é ter forma. A gente não pode ter a mesma forma do mundo, a gente não pode se conformar com as coisas que o mundo está imprimindo sobre a sociedade, sobre a nossa vida. E hoje em dia é tão natural a gente ver muitos cristãos falando assim, mas isso é normal. Normal nada, normal para eles, para nós não, isso é diferente. E a gente não pode deixar ser invadido por aquilo que eles querem que a gente faça. Nós temos que estar aceso e com a forma do padrão do reino de Deus. Se Deus te levantou, se Deus te chamou, é porque Ele quer que você tenha o padrão dEle, não é o padrão do mundo. Amém? Deus quer que nós tenhamos o padrão dEle, não o padrão do mundo. Então a gente não podemos nos conformar com as coisas que o mundo nos oferece. E tem muita gente sendo ludibriada por aquilo que o mundo está oferecendo para ela, sendo enganada. Tem muito cristão desejando as coisas que o mundo está oferecendo. A gente vê lá em Gênesis 3:6, quando a serpente está tentando a mulher pegar do fruto do qual Deus falou para Adão e Eva não tocar, a gente vê que os olhos de Eva, os olhos da mulher, brilhou quando viu aquela fruta, né? Tem tanto crente olhando para as coisas que o mundo está oferecendo, os olhos dele estão brilhando. Se os seus olhos brilhar pelas coisas que não são de Deus, você vai se afastar de Deus. E não é esse o propósito que Deus quer para a igreja. O
Como que eu posso dizer que sou uma igreja, que ando em chamas do fogo de Deus, e os meus olhos estão brilhando pelas coisas que o mundo está me oferecendo? Nós estamos sendo enganados facilmente, gente, sutilmente. Parece besteira, né? Aplicativo do Pokémon. É uma febre, né? Eu espero que se tiver alguém de celular, desliga ele, por favor, senão vocês vão olhar para mim e vai achar que é um Pokémon. Mas a gente está sendo facilmente enganados, né? Os olhos brilhando pelas coisas que o mundo está fazendo. Aí o apóstolo João, ele escreve em uma das suas cartas, na primeira carta, 2:1, ele fala assim: não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu e você amarmos as coisas do mundo de uma forma tão poderosa, tão forte, o apóstolo João está falando assim, ó: aquele que ama as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Carinhosamente, pergunta para a pessoa do seu lado: você está amando as coisas do mundo? Não responde para ele e nem para ela, porque se nós estivermos vidrados, com os olhos alegres, brilhando pelas coisas que o mundo está nos oferecendo, a Bíblia está falando assim, ó: o amor do Pai não está nele. E como eu posso dizer que nós somos uma igreja cheia do fogo de Deus, se os nossos olhos estão brilhando pelas coisas que não vêm de Deus, vêm do mundo? Se eu quero ser uma igreja cheia do fogo de Deus, os meus olhos têm que brilhar pelas coisas que vêm de Deus, vêm do reino de Deus. Do reino de Deus. Os nossos olhos têm que brilhar por aquilo que vem do reino de Deus. Mas a gente está deixando as coisas de Deus, parece que em segundo plano. Acho que numa escala de prioridade na nossa agenda, as coisas de Deus eu acho que ficam em segundo, terceiro plano. As coisas, os princípios de Deus, os padrões de Deus, parece que na nossa escala de prioridade está ficando lá em segundo, terceiro plano. As nossas vontades, se as nossa vontade prevalece, isso quer dizer que é as coisas do mundo que prevalecem. A Bíblia fala que há uma briga constante entre o espírito e a carne. E conforme você está mais fortalecido de um, aquele vai vencer. Quem está vencendo na tua vida? O espírito ou a carne? Então, se eu quero ser uma igreja cheia do fogo de Deus, eu tenho que amar as coisas que vêm de Deus, do padrão de Deus. Amém? Comece a amar as coisas que vêm de Deus. Aí de fato você vai dizer que é uma igreja que é cheia do fogo de Deus. E eu creio em nome de Jesus que Deus está nos levantando para sermos uma igreja incendiadas pelo fogo de Deus, que vai nos aquecer, e nós vamos aquecer outras pessoas, meus amados. Entenda isso. Vai vir o fogo de Deus sobre nós, legal, mas não é simplesmente para nós ficarmos em chamas e simplesmente isso, não. A chama de Deus vai vir, o fogo de Deus vai vir na nossa vida, vai, mas é para que nós possamos aquecer outras pessoas, para que nós possamos contagiar outras pessoas. Tudo que vem de Deus para a nossa vida não é para ficar em nós, não é para morrer em nós. Amém? Aquilo que vem de Deus para nós tem que vir em nós, tem que correr para as outras pessoas, para o nosso lado. Então vai vir o fogo de Deus, sim, eu creio em nome de Jesus. Vai haver o tempo que em nome de Jesus nós não vamos fazer apelo para a pessoa aceitar Jesus. Não vai ser preciso cantar louvores para que a igreja já entre no espírito de adoração. Não vai ser preciso alguém vir aqui orar para abrir o culto. As pessoas vão entrando e já vão dando glória a Deus, já vão entrar em espírito de adoração, porque somos igreja incendiada pelo fogo de Deus. E uma igreja que é incendiada pelo fogo de Deus, ela não precisa de plataforma nenhuma para começar a adorar a Deus. Eu creio em nome de Jesus. Vai chegar o tempo que nós vamos entrar aqui, os meninos vão estar simplesmente aqui ensaiando algum louvor, pegando algum louvor, mas já vai haver um espírito de adoração tão grande que as pessoas já vão achar que o culto começou. Igreja cheia do fogo de Deus.
Ela não precisa de outras coisas para começar a entrar em espírito de adoração. Ela já vem de casa no espírito de adoração. Ela já sai de casa no espírito de adoração. Não fica esperando quem é que vai pregar. Nossa, quem é que vai pregar? Nossa, legal. Vai ser o pastor Dácio, que benção, vamos lá. Pastora Dilma, que benção, vamos lá. Ela já sai de casa já com o coração incendiado. E ela sabe que ela vai entrar numa atmosfera do Espírito Santo de Deus. E ela vai chegar aqui já em espírito de adoração. Eu creio em nome de Jesus. É esse tempo que Deus quer que a igreja seja, se torne. E aonde nós chegar, nós vamos incendiar as outras pessoas, amém? Na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, onde você chegar, você vai incendiar as pessoas. Nós vamos ver o poder de Deus sendo manifestado na nossa vida, através das nossas vidas. Você é um canal de bênção. Deus quer te usar como um canal de bênção. Amém? Seja você uma igreja cheia do fogo de Deus. Terceiro, uma igreja cheia do fogo de Deus é uma igreja que cuida de almas. Amém? Fala assim, quer ser cheia do fogo de Deus? Cuide de almas. Uma igreja cheia do fogo de Deus é uma igreja que ela ama as pessoas. Uma igreja que ela é cheia do fogo de Deus é uma igreja que ela é apaixonada por pessoas. Uma igreja que ela é cheia do fogo de Deus é uma pessoa que ela leva as pessoas para o reino de Deus. Uma igreja que ela é cheia do fogo de Deus é uma pessoa que ela ama aquilo que Deus mais ama, que é almas. Por isso que Jesus falou que o maior mandamento qual que era? Ama o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo, pessoas. Como eu posso me dizer que sou uma igreja cheia do fogo de Deus se eu não gosto de pessoas? Se eu não gosto de estar com pessoas? Como eu posso dizer que eu sou uma igreja cheia do Espírito de Deus, uma igreja cheia do fogo de Deus, se eu saio da minha boca, eu odeio tal pessoa? Se eu falo que eu odeio uma pessoa, eu não sou cheio do fogo de Deus. E tem muito crente ainda dizendo que odeia fulano, né? Com alguns conceitos, né? Meu santo não bateu com dele, não sei porquê. Querido, você é cheio do fogo de Deus. E se você é cheio do fogo de Deus, você tem que amar as pessoas. Olha para a pessoa ao seu lado. Eu tenho que te amar. Às vezes é contra a nossa vontade. Sim, é contra a nossa vontade. Por isso que eu falei, as coisas boas que saem de nós não é de nós mesmos, é de Deus. Pergunta para a Selmira se é fácil me amar. Pergunta para os meus filhos se é fácil me amar. Mas nós temos que amar as pessoas, porque são as pessoas que Deus mais ama. Por isso que Satanás ele investe pesado para nos derrubar. Por quê? Porque ele não pode ir contra Deus. Então ele vai querer ir contra algo que Deus mais ama, que somos nós, que somos a imagem e semelhança de Deus. Então se você é uma igreja cheia do fogo de Deus, você tem que amar pessoas. Amém? Eu creio que muitos líderes já estão imaginando aí fazer uma célula sábado aí, de comunhão, de perdão, de aceitação, só com um. Porque às vezes nós se deparamos nisso, na mesma célula pessoas que não se gostam, na mesma igreja pessoas que não se gostam, pessoas na mesma casa, né, e não se gostam. Espera aí, meu amado, eu sou cheio do fogo de Deus, então se eu sou cheio do fogo de Deus, eu tenho que amar pessoas, eu tenho que amar almas, amém? Esse é o nosso chamado. Se nós podemos entender qual que é o nosso chamado em Deus, Valdir, eu não sei, até hoje não entendo qual o propósito, qual o chamado de Deus na minha vida, sabe? É amar pessoas, é amar pessoas, é levar pessoas para o reino de Deus, amém? E será que a gente conhece alguém que está aí precisando ir para o reino de Deus?
se nós somos uma igreja que somos incendiados pelo fogo de Deus, nós vamos ajudar pessoas. Porque ainda há também esse espírito diabólico, que quando nós somos, adquirimos conhecimento, ou temos alguma coisa, há pessoas que não querem ajudar outras pessoas. Ah, mas por quê? Porque ele também vai ter o mesmo tanto que eu, ou ele vai saber do mesmo tanto que eu, ou ele vai ter o mesmo tanto que eu. Nós somos muitos egoístas ainda, e falamos que somos igreja cheia do fogo de Deus, cheia do Espírito de Deus, cheia do amor de Deus. Se eu sou uma igreja que sou cheia do Espírito de Deus, cheia do fogo de Deus, o meu prazer é ajudar pessoas. Amém? Ajudar pessoas. E a gente vê, diante dessa crise terrível, há muitas pessoas batendo na nossa porta, pedindo um alimento. E muitas das vezes nós temos alimento e não damos para ela. Falamos que não temos. Falamos que não tem, mas por que você falou que não tem? Ah, porque eu só tenho 2 quilos de açúcar. Imagina se eu desse 1, ou ia só ficar com 1. Você ia ficar com 1. Ele não tem nenhum. Igreja cheia do fogo de Deus é a igreja que ajuda pessoas. E o nosso prazer é ajudar pessoas, amém? Se tem alguém na tua célula passando por dificuldade, mobiliza a tua célula, ajuda essa pessoa, meu amado. Será que Jesus faria isso? Nós falamos tanto de Jesus, falamos tanto que somos seguidores de Jesus. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus ia ajudar aquela pessoa? Então, se tem alguém na tua célula passando por necessidade, por dificuldade, junta a tua célula, ajuda essa pessoa. Esse é o nosso chamado, ajudar pessoas, amém? Se quisermos ser uma igreja cheia do fogo de Deus, nós temos que compartilhar as coisas de Deus com as pessoas. Às vezes a gente recebe tantas informações de Deus, revelações de Deus, crescimento na palavra de Deus, mas não compartilhamos com ninguém. Só para dizer que nós somos melhores, Hoje não tanto, mas eu já vi casos de muito irmão em empresa, eles fazerem uma competição, quem sabia mais da Bíblia. Era mó barato, mó bobagem. Porque um falava assim, não, o que está escrito lá em 1 Pedro 3:2, o outro falava, mas o que está escrito lá em Jeremias, isso aqui eu não sei, está vendo, não sabe. Idiotice, bobagem. Eu creio que se você sabe algo a respeito de Deus, qual que é o propósito de Deus? Passar, ensinar o outro, meu amado. Não é fazer uma competição para dizer que você é o melhor. Nada disso, isso é bobagem. Se você sabe algo de Deus, compartilhe com a outra pessoa. Amém? Uma igreja que é cheia do fogo de Deus é uma igreja que compartilha as coisas de Deus com as pessoas. O que Paulo e João falam lá de frente lá ao Sinédrio, lá no comércio? Quando um coxo pede esmola para ele fala o quê? Não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pedro e João não tinham dinheiro, mas aquilo que ele tinha, que era muito maior do que qualquer dinheiro, do que qualquer nota, ele deu para a pessoa, que era algo que vinha de Deus. Se você tem algo da parte de Deus, compartilhe com as outras pessoas. Uma igreja que é cheia do fogo de Deus é uma igreja que não se envolve com as coisas, é uma igreja que se envolve com as coisas de Deus. Se eu sou uma igreja que eu sou cheio do fogo de Deus, eu quero estar envolvido com as coisas de Deus. Amém? Sexta-feira às 7:30 temos orações aqui. Amém? Então, se eu sou uma pessoa que sou cheia do fogo de Deus, eu tenho que estar envolvida. Minha célula está fazendo um evento, tem que estar envolvido. A minha rede está fazendo um evento, estou envolvido. A minha igreja está fazendo um evento, tem que estar envolvido. Se eu sou uma pessoa cheia do fogo de Deus, tem que estar envolvido. Fazer evangelismo, tem que estar envolvido. Se envolva nas coisas de Deus. Se envolva. Se você é cheio do fogo de Deus, você tem que estar envolvido nas coisas de Deus. E nós temos tirado um período de oração aqui muito bom, meus amados. Amém? De repente, eu não sou líder, eu posso ir para a oração dia de sexta? Pode vir. Pode, não pode, pastor?
Ah, eu não sou líder ainda, mas eu posso ir? Pode vir, meu irmão. Nós vamos ter um período de oração aqui, vai ser bênção. Nós vamos ouvir você, talvez você vai receber algo de Deus e você vai compartilhar conosco. Nós queremos aprender, nós somos abençoados também com vocês. Tá? Então toda sexta-feira aqui às 19h30 nós temos um período de oração aqui, tem sido muito bom. Nós temos orado, nós temos visto Deus agindo. Nós temos orado aqui profeticamente, nós temos vindo, Deus já abrindo os céus sobre esse lugar, movendo muitas coisas a respeito desse lugar. E eu creio que Deus vai fazer muito mais coisas, porque nós vamos ser uma igreja envolvida com as coisas de Deus, vamos ter tempo de investimento com Deus, oração com Deus, amém? Então faça parte, se envolva com as coisas de Deus, amém? Se envolva. Porque quando a gente se envolve com as coisas de Deus, com pessoas, nós estamos falando para Deus: Deus, eu amo a tua obra, eu me compadeço com pessoas, o meu prazer é levar pessoas para o teu reino. Salmo 142, o versículo 4, olha só o que o salmista fala: olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Ou seja, uma pessoa que em meio à multidão, ela se encontra sozinha. E há muitas pessoas com esse mesmo sentimento, em meio de uma multidão, elas se encontram sozinhas. Em meio de uma multidão, as pessoas se encontram sozinhas, não tem ninguém para cuidar delas, não tem ninguém para ensiná-las, não tem ninguém para levá-las para o reino de Deus, para a presença de Deus. E que eu e você está fazendo aqui, meu amado? O nosso chamado é esse: cuidar das vidas, ser apaixonado por vidas. Como que uma pessoa do nosso lado, está ao nosso lado, e ela vai ter a ousadia de falar igual o salmista: olhei para os lados, não vi ninguém. Aí a pessoa olha do lado, não vê ninguém, ninguém cuida de mim, ninguém. E todo domingo ele vê o Valdir saindo para a igreja. E o Valdir fala que vai ser salvo, que não sei o quê. Ainda fala: você vai para o inferno. Ele fala: ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim. Estou doido para conhecer Jesus, mas ninguém me leva. Há pessoas em meio à multidão se sentindo sozinha. Deus nos chamou para ser apaixonado por almas. Amém? Se você quer ser uma igreja incendiada pelo fogo de Deus, seja uma igreja que ama vidas. Quarto e último ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite: para você ser uma igreja cheia do fogo de Deus, você vai ser uma igreja que vai realizar grandes coisas para Deus. Eu creio que uma igreja que ela é cheia do fogo de Deus, ela realizará grandes coisas para Deus e com Deus. Amém? Por que para Deus e com Deus? Porque tudo que nós fazemos aqui é para o reino de Deus. Mas o maior sentimento nosso, legal, vai ser que nós estamos fazendo, mas Deus está conosco. Tudo que nós estamos fazendo, Deus está conosco. É para a obra do reino, é para a obra de Deus. Sim, mas Deus está conosco. Nós temos visto isso. Nós temos visto a manifestação do poder de Deus conosco. Então nós vamos realizar muitas coisas para Deus e com Deus. E o que nós vamos realizar tudo isso? Para Deus, grandes coisas, é levar muitas vidas para o reino de Deus. O nosso chamado é esse: levar pessoas para o reino de Deus. E eu creio que quando nós somos uma igreja que somos incendiada pelo fogo de Deus, nós temos paixões, nós temos prazer de convidar as pessoas para os cultos, para as células, para os encontros, para o impacto. Mas há uma diferença de você ser uma pessoa cheia, incendiada pelo fogo de Deus, e uma pessoa que foi simplesmente aquecida pelo fogo de Deus. Pessoa que é simplesmente aquecida pelo fogo de Deus vai convidar as pessoas para a célula. Dia de sábado tem um grupo lá na casa do Valdir. Se você quiser ir, se caso der para você ir, tá? 16 horas. Pessoas que é incendiada pelo fogo de Deus. Cara, eu vou numa célula que quando eu comecei naquela célula, minha vida mudou. Eu tenho visto tantas pessoas com a vida transformada. Você precisa ir lá, cara. Você vai lá comigo sábado.
Você vai ver a sua vida transformada, a tua família sendo transformada. Sabe, mas às vezes a gente transmite as coisas de Deus que parece que a gente nem acredita, né, que Deus pode fazer alguma coisa. Ó, vai ter um encontro, encontro dia lá em setembro. É legal. Mas como é que é esse encontro, Valdir? A gente vai lá, fica 3 dias no sítio lá. É legal, cara. E a pessoa, não, mas eu quero conhecer mais a respeito desse encontro. É legal, você vai falar muitas coisas dos seus problemas lá, vai ser bom. É bom pra você, cara. Sim, se der pra você ir, se a tua firma liberar, mas assim, não pede pro teu patrão não, tá difícil o emprego hoje, vai que você pede uma saída, né? Mas assim, é legal. Pessoas incendiadas. Cara, eu fui no encontro. Eu não tinha a realidade de quem era Jesus. Eu não tinha a realidade de quem era eu. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se julga tão bom, né? A gente se julga uma pessoa tão maravilhosa. Eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo. Sou uma pessoa boa. Mas a gente está muito fora da realidade de quem é Jesus. Não conhecemos nada de quem é Jesus. E você chama a pessoa para um encontro, numa empolgação tão grande, que aquela pessoa não vê a hora de chegar o dia do encontro para ela para esse encontro. Sabe quando você convida uma pessoa para ir na roda gigante? Eu nunca fui na roda gigante, acredita? No Play Center, na montanha russa. Mas uma vez eu vi um colega meu falando numa empolgação tão grande que me deu vontade de ir na montanha russa. E às vezes a gente fala das coisas de Deus assim, sei lá, se caso você quiser ir, vai lá. As coisas de Deus, meu amado. Empolgação. Quem era você antes de encontrar Jesus? Olha para a pessoa do seu lado. Pergunta para ela, quem era você antes de encontrar Jesus? E quem é você depois de ter encontrado Jesus? Aí você tem a sua vida transformada, a sua família restaurada. Aí você convida as pessoas para a coisa de Deus assim, como se você quiser ir, nada, meu amado, empolgação. Empolgação. Que antes mesmo de você falar, elas vão estar curiosas para ir nesse lugar. Conhecer Jesus, conhecer as verdades de Jesus. E elas vão ter a vida dela transformada. Há muitas pessoas ao nosso redor que ela não tem muito interesse, muita empolgação de conhecer a Jesus, porque a gente não transmite isso para elas. Nós não transmitimos nada, não empolgação nenhuma para as pessoas de quem é Jesus. Nós vamos ter um impacto agora dia 27 agora de agosto aqui. Como é que nós estamos convidando as pessoas para o impacto? Estamos falando para ela que vai ser impacto, vai ser impactante. Estamos gerando no espírito dela, no coração dela, a curiosidade dela vir, querer realmente ver como é que é esse impacto. Ou estamos falando de uma forma que ela está falando assim, não, no próximo eu vou. Fala com empolgação, meu amado. À medida que nós tivermos essa empolgação de como vai ser o impacto, vai ser a medida que as pessoas vão receber nesse impacto. Talvez você vai convidar uma pessoa para esse impacto, ela vai sair daqui e vai falar assim, eu não vi nada, não senti nada, porque foi a forma como você transferiu. Então quer dizer que você não transferiu nada. Mas se você transferir com empolgação, eu tenho certeza que ela vai vir nesse impacto e vai ter a vida dela transformada. Deus vai restaurar sonhos da vida dela. Deus vai avivá-la novamente na fé. Deus vai colocar no espírito dela que a família dela vai ser restaurada, vão ser salva. Mas é a medida que nós falamos, a empolgação que nós falamos. Então quer ver a medida de algo de Deus na tua vida? É a medida que você prepara o terreno. Como que você chega no culto para receber a palavra de Deus? Como que você chega no culto para cultuar a Deus? Chegou, de repente sentou ali, mal dá a paz para as pessoas, para os irmãos, mal dá um abraço nos irmãos, chega, senta lá e ainda tem cara de pau de sair dizendo que o louvor não presta, o pregador misericórdia. Nós temos essa facilidade, né? O culto hoje não foi legal. Nossa, como aquele baixinho fala ruim, prega ruim. E aquele louvor, misericórdia, só Jesus na causa. Por quê? Não preparamos um terreno.
chegamos igual uma pedra, saímos igual uma rocha. Agora quando você prepara o terreno, o Brunão cantando todos afinados, você fala, meu Deus, como esse moleque canta lindo. O pregador falando, você não está nem entendendo, nossa, como Deus está usando, fala Deus. É a medida que nós preparamos o terreno. É uma medida como nós preparamos o terreno, meu amado. A gente precisa aprender isso. Como é que você vem para o culto? Sai de casa já brigado com a mulher, né? Fechou um cara no trânsito. Ô, seu filho do cão. Aí depois que você vai se dar conta que é um irmão da igreja também. Aí sem querer, né? Tem um vídeo aí que é bom, legal. Sem querer você ainda manda ele, vai tomar na Santa Ceia. Gente, você sai de casa, prepara o terreno. A medida como nós preparamos o terreno vai ser a medida que Deus vai entrar na nossa vida e vai se manifestar na nossa vida, é o nome de Jesus. Deus tem mais para se manifestar no nosso meio. Deus tem muito mais para se manifestar no nosso meio. Deus tem muito mais para se manifestar no nosso meio. O mal que muitas das vezes ele encontra uma igreja que não está incendiada pelo fogo dele. Muitas das vezes Deus encontra uma igreja que está incendiada pelas paixões dela mesma, pelas vontades dela mesma. Mas à medida que eu me esvazio de mim, eu me encho de Deus. E é necessário que nós nos esvaziemos para que sejamos transbordados daquilo que vem de Deus. É necessário que nós nos esvaziemos de nós para nos enchermos daquilo que vem de Deus. Amém? Prepara o teu terreno, meu amado. Aleluia. Vamos ficar de pé. Prepara o teu terreno. Hebreus 12, 29. O nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus, é um fogo consumidor. Eu creio em nome de Jesus que por esses dias Ele está vindo como esse fogo em nós e vai queimar todas as nossas vontades, as nossas paixões, e vai nos incendiar pelas coisas dele. Nós vamos ser apaixonados pelas coisas de Deus. A Bíblia fala que quando Salomão terminou de orar, ali houve uma manifestação da presença de Deus. O que eu quero nessa noite é que você entenda isso. Quando nós temos um período de investimento com Deus, de oração com Deus, Deus rasga os céus e desce naquele lugar.